Cale as vozes externas e ouça a voz de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Para mim começar a conversar com vocês, eu preciso ler 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. E vou contar uma história que tem ali, da Bíblia, né? Um velho profeta e um novo profeta. Por ordem do Senhor Deus, um novo profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão, o rei, estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Esse é o versículo 1. Aí eu pulo para o versículo 7. Para mim, não fica muito longa, porque essa história é bem longa. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. Pois o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Aqui é uma conversa do novo profeta com o rei Jeroboão. O profeta foi até o rei e nessa conversa entre os dois, o rei pediu para ele ficar na casa dele, comer, beber, ficar por ali e descansar. E o novo profeta falou: por ordem de Deus eu não posso ficar, porque Deus disse para mim não ficar nessa cidade, não dormir, não comer, não beber aqui e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Continuando no versículo 10. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo, havia um velho profeta. Agora é outra pessoa. Nós estávamos falando do novo profeta, agora estamos falando de uma outra pessoa. Havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram a contar e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou para os filhos: por onde ele foi embora? E eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Isso é, o velho profeta convidando o novo profeta para ir até a casa dele comer. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor, Deus, mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta, como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo, o velho profeta. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. E ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Então quer dizer, o velho profeta foi atrás do novo profeta e convidou ele para comer. O novo profeta falou assim: eu não posso comer porque Deus falou para mim não comer aqui. Aí o velho profeta falou assim: não, mas Deus falou comigo também. E ele falou que era para você vir até minha casa e comer. E o novo profeta foi até a casa desse velho profeta e começou a comer. E quando estava comendo, na hora, no mesmo instante, o velho profeta ouviu a voz de Deus. E que falava assim. E ele falou assim para o novo profeta: o Senhor Deus disse que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Verso 23. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, para o novo profeta, né? E este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e o matou. É forte essas histórias que tem na Bíblia, né? Por que eu disse, o título dessa mensagem foi Cale as vozes externas e ouça a voz de Deus? Porque nessa situação, Deus falou com um novo profeta, mandou ele até o rei para fazer uma situação lá. E chegando lá, o rei entendeu ele e pediu para ele ficar. E ele falou que não podia, porque Deus tinha dado uma ordem para ele: tu vai até o rei, faça isso, mas não fique lá, não coma lá, porque aquele povo estava corrompido naquela época. Aí o novo profeta foi embora pelo outro caminho, porque Deus também falou para ele: não vai embora pelo mesmo caminho, vai para um outro caminho. E ele foi embora para outro caminho. Nisso, um velho profeta que também residia em Betel ficou sabendo dele, foi atrás dele e pediu para ele vir até a casa dele comer e sentar à mesa e comer. E ele foi, ele ouviu o profeta e foi. O que aconteceu aqui?
o novo profeta desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus falou com ele, diretamente com ele, para ele não fazer isso. Tudo bem que o velho profeta mentiu. Tudo bem que o velho profeta mentiu, foi atrás dele e falou assim, não, Deus falou comigo também. E é para você voltar na minha casa e a gente comer e beber e se descansar. O problema é que muitas das vezes, e sim, inúmeras vezes, Deus fala com a gente de diversas formas e a gente não acredita. Ou desobedece, igual esse novo profeta. Porque chega uma outra pessoa, um profeta, um pastor, um amigo da igreja, ou um amigo do trabalho, ou um amigo íntimo, e você conta pra ele uma situação, Deus já te deu uma resposta, Deus já falou contigo no seu coração, e você decide ouvir a voz externa, as vozes dos outros, igual esse novo profeta. Por mais que o velho profeta estava mentindo, o novo profeta tinha uma ordem direta de Deus, e mesmo assim ele decidiu ouvir o profeta e ir na casa dele, sendo que Deus já tinha dado uma ordem para ele. Ele foi desobediente. E muitas das vezes Deus fala contigo de diversas formas, muitas vezes. Isso estou falando só, não serve para, isso serve para mim, diretamente para mim, tá? Não só para quem tá vendo essa mensagem. Muitas das vezes Deus fala com a gente, e Deus tem várias formas de falar com a gente, inúmeras formas. Pode ser uma pregação, pode ser uma palavra, pode ser audível, você pode ouvir a voz dele, você pode sonhar, pode ser no seu consciente, Deus falar contigo no seu consciente, pode ser uma música, pode ser com a natureza. Por várias vezes Deus me deu sinal com a natureza. Por várias vezes Deus falou comigo na minha mente. Sabe quando você pensa que é uma intuição? Sabe quando você acha que é uma intuição? Não é uma intuição. É Deus falando contigo, é o Espírito Santo falando contigo. Por várias vezes Deus falou comigo por sonhos, por palavra, por mensagens. E eu duvidei. Eu achei que não era Deus falando comigo por várias vezes. E recentemente eu passei por uma situação onde Deus já havia falado comigo, já havia me mostrado, e eu duvidei. E mesmo assim eu ficava atrás, pedindo confirmação para Deus. Confirma por favor. Como se eu estivesse duvidando do que Deus já tinha me mostrado e já tinha me entregue. Muitas das vezes a gente para de ouvir Deus e ouve nossos amigos, as pessoas que estão em volta. Conselhos que você nem precisava pedir. Porque no seu íntimo, na sua intimidade, você já conversou com Deus, Deus já te falou. Ou Ele falou para você esperar, ou Ele falou como que era para fazer, e você decidiu ouvir a voz do outro, a opinião do outro, o conselho do outro, ou decidiu ouvir um profeta. Não estou dizendo que profetas não são pessoas usadas por Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Deus levanta sim profetas, mas jamais para substituir o relacionamento íntimo dele com você. Deus levanta sim profeta, mas jamais para substituir o relacionamento dele com você. Então, se tudo que Deus fala com você, tudo que você conversa com Deus, você duvida, e você vai atrás de profetas para poder ouvir revelações, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo as vozes externas. E Deus fala com você na intimidade. Nem tudo precisa ser mostrado aos outros, nem tudo precisa os outros verem e saberem. O que você conversa na sua intimidade com Deus, Deus fala contigo na sua intimidade. Tem um versículo da Bíblia, entra no seu quarto e fecha a porta, e em secreto fale com Deus. Então nem tudo que Deus te fala, que Deus te mostra, todos os sonhos que Ele já sonhou pra ti, todos os planejamentos, você deve contar pros outros. Porque as pessoas estão cheias de opinião o tempo todo, elas têm uma opinião pra te dar. Você deve ouvir a voz de Deus. Porque Deus sim sabe do seu futuro, Deus sim sabe o que tem pra você, o que já liberou pra você, só falta você acessar. E como você acessa? Tu vai tendo intimidade com Deus, tu vai buscando o que Deus quer pra ti, Ele vai falando contigo, tu vai caminhando, tu vai indo na direção, tu vai se direcionando e vai indo. Não é só ficar sentado esperando Deus. Deus falou pra mim que vai me dar, então eu vou ficar aqui esperadinha, esperando Deus. Não, tem que fazer a sua parte também, né? Deus levanta profeta sim, mas jamais para substituir o relacionamento dele com você. Profeta confirma, exorta e direciona, mas não deve contrariar aquilo que o Deus já está ministrando no seu íntimo. Eu quero ler mais um versículo com vocês da Bíblia. 1 Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e não confia no seu coração com o Senhor. Ao invés de você ir lá fora, claro que a gente tem que buscar conselhos, tá? Mas de pessoas que estão acima de você, pessoas que já alcançaram um nível maior que você. E você precisa de um conselho. Mas conselho não quer dizer que você vai seguir, mas você vai ouvir, vai analisar e vai pesar o que cabe a você e o que não cabe. Maldito o homem que confia no outro homem. Igual eu falei, conselho a gente deve sim ouvir, mas nem sempre seguir. Porém, se
Se aquele homem que você está ouvindo contraria tudo que Deus já te falou, cuida. Tome cuidado. Não duvide do que Deus já te falou, do que Deus já te mostrou. Deus, ele não fala uma vez não, tá? Ele fala várias vezes, ele repete pra você as coisas, ele dá vários sinais pra você entender que é ele falando contigo. Ele não fala uma vez só contigo no sonho, ele fala contigo no sonho, dali do sonho ele vai falar contigo numa palavra, numa música, ele vai usar alguém, numa situação pra te mostrar uma situação parecida com a tua situação. Sabe assim, Deus sempre confirma. Quando ele fala contigo, ele sempre confirma. Nunca vai ficar na dúvida assim, será que foi Deus falando comigo? Não tem. O que Deus fala contigo te traz paz, te traz tranquilidade, não te traz perturbação e nem dúvida, sabe? Claro que na Bíblia também diz que a gente não pode confiar no nosso coração. Maldito homem confia no próprio coração. Porque o coração é enganoso, o coração, né? Por isso que você tem que ter uma intimidade com Deus. Porque você tem que ouvir Deus falar contigo. Você tem que pedir para Deus, me dê sinais celestiais, me dê sinais dos céus, para eu entender que é o Senhor falando comigo. Por vezes Deus está orando na janela da minha casa, pedir para Deus um sinal. E aparece alguma coisa ali pra mim. Não vou entrar em detalhes. Mas sempre Deus vai te dar um sinal. Sempre vai te dar um sinal. Essa era a mensagem que eu queria entregar hoje. Ela foi bem breve, bem curta. Mas é pra gente aprender a cuidar com as vozes externas e ouvir mais a voz de Deus. Ser mais íntimo com Deus. Buscar mais Deus. Seja íntimo com Deus. Porque quando você tá mais íntimo de Deus, menos dúvida tu vai ter que é Deus falando contigo. Porque tu vai ouvir mais. Tu vai entender mais. Vai ficar muito mais claro pra ti. Sabe, se tu tem algum problema, uma situação, coloca pra Deus, de manhã ora, na que você acorda, de noite ora, de manhã ora, de noite ora, passa assim orando, faz sacrifícios, faça jejum pra poder matar a sua carne e ficar mais íntimo de Deus, pra Deus falar contigo e Deus confirmar tudo o que você está pedindo. Calem as vozes externas e busque você intimidade com Deus, para que Deus fale diretamente contigo. Assim vai ser mais certo, vai ter certeza do que fazer. Em vez de ficar confuso com tantas vozes, chega a deixar a cabeça da gente perturbada, com tanta gente dando conselho, dando opinião, profetas dando revelações, e a gente deixa de ouvir Deus no nosso íntimo, sendo que Ele quer falar com você diretamente, porque você tem uma linha direta com Ele. Não precisa que outras pessoas seja ponte. Você não precisa que outras pessoas leve ou traga oração de Deus para você, sendo que você pode falar diretamente com Ele. Faça uma boa noite.